Hello there, we are here. Nós vamos começar aqui com mais uma aula falando sobre sentence structure, que é a estrutura das frases em inglês. E esse assunto aqui pode parecer sem nexo, né, estudar isso, mas isso é muito importante para estudar assuntos depois, como passive voice, a voz passiva, que exige um conhecimento um pouco específico da estrutura das frases em inglês. Então vamos começar. Primeiro a gente vai ver o que forma as frases basicamente em inglês, que para começar temos o subject, que é o sujeito, que é o núcleo da frase, né? Podemos dizer a principal parte da frase, pode ser um pronome, tipo pronome pessoal, I, you, he, is, she is, tudo isso aqui a gente está usando essas frases usando um sujeito de pronome. Pode ser também uma coisa, the dog, the house, the book, pode ser também um pronome que não seja pronome pessoal, como this, that, e tudo isso aí por diante. Então esse é o sujeito, é igual ao português, né? Depois nós temos o verb, que também é igual ao português, é um verbo, vai estar sempre coladinho esses dois aqui, subject e verb. Isso aqui é uma coisa muito importante para lembrar, que no inglês não existe frase sem sujeito. Todas as frases vão ter que ter o sujeito e o verbo. Mesmo que em português você pense na frase sem falar o sujeito, só o verbo, em inglês não existe. Sempre vai ter o sujeito e vai estar coladinho ali com o verb. O verbo vai ser o que então? Vai ser uma ação que o sujeito faz, né? Ou algum estado, né? Pode ser se for... aqui em português a gente fala que tem um fato, né? Fenômeno da natureza, mas no inglês sempre vai ter um sujeito, então a gente pode dizer que sempre vai ser no inglês o verbo é uma ação, algo que o sujeito faz. Então, um exemplo aqui, ó, posso fazer uma frase já com subject verb apenas. Então, nós temos aqui, ó, my feet are itching. Então, meus pés, my feet are itching, estão coçando. Então, esse aqui nós temos o sujeito, my feet, subject, e o verbo are itching. Então, basicamente é isso, é uma frase com sujeito e verbo em inglês. Pode parecer estranho aí, que esteja are itching, eu considerei como sendo um verbo todo, mas é assim mesmo. Então, are itching, em inglês, a gente considera essa parte aqui da frase o verbo, não necessariamente porque isso aqui é uma análise da frase, né? Se a gente fosse fazer análise morfológica, a gente ia dizer que essa aqui é o verbo, isso aqui é dois verbos, mas aqui é uma análise estrutural, então isso aqui tudo podemos dizer que é a parte verbal da frase. Object. O que seria o object? Objeto seria, vamos pensar em português a gente separa muito em sujeito e predicado, né? Em inglês não tem isso. Mas vamos lembrar do português, no predicado tinha uma parte que a gente chamava de núcleo do predicado, aquela partezinha, aquela palavrinha ali que seria o ponto alto do predicado. Então, esse é o objeto. Em inglês a gente vai pensar assim, é quem recebe a ação do sujeito. Então, o sujeito vai fazer algo no objeto. Basicamente é essa a lógica aí, né? Então, vamos pensar uma frase, subject, verb and object, que tal essa aqui, ó? You have a job. Pronto, nós temos you, que é o subject, o sujeito, have, que é ter, é o verb, a job é o object. Você tem um emprego, basicamente isso aqui. Você pegou, você fez uma ação que é ter, no caso não é ação, né, mas usou o verbo, né, no objeto que é a job. Muito bem, então isso aqui não é tão difícil, né? É quem recebe o verbo do sujeito. Mas o ponto é que existe o complement também, e muitas pessoas confundem o complement com o object. Então vamos entender qual é a diferença desses dois. O objeto, como a gente viu, o object é aquilo que vai receber o verbo do sujeito. Complement não tem a ver com isso, na verdade é bem diferente. Complement vai ser algo, como o nome já diz, um complemento ao sujeito. Então vai ser informação a mais que ele vai dar sobre o sujeito. Vamos ver aqui um exemplo. The guitar is red. Então nós temos the guitar, que é o violão, né? Is é o verbo, é red, é vermelha. Então nós temos aqui que red não podemos confundir e achar que red é objeto, porque red não é uma coisa, é só a informação a mais que está dando da guitarra, no caso aí do violão, né? Então isso aí serve para a gente diferenciar. Complement é informação mais coisa, como o nome já diz, um complemento. E object é algo que recebe o verbo. Nós temos aqui, antes da gente falar do advérbio, só uma lembrança que normalmente o complement, para você diferenciar uma dica, vai vir sempre depois de verbos como o verbo to be, is, verbos como look, sound, appear, become, verbos que não têm a ver com a ação diretamente, verbos que são verbos de estado, verbos de transformação, essas coisas. Adverbial, vocês devem lembrar dessa palavra aqui, lembrar que a gente também sabe que existe o adverb, mas não são a mesma coisa, apesar de serem muito parecidos. Adverb vocês conhecem, que é uma palavrinha que serve para modificar o verbo. Pode ser modificar em relação ao local, ao tempo, ou modo, etc. Advérbio simplesmente é uma expressão
que pode ser formado por mais de uma palavra e que vai ter a função igual de um advérbio. Então, adverbial seria basicamente isso. Um exemplo de frase, subject, verb and adverbial, nós temos aí. We are in my house. Então, nós temos we, nós, o subject, are, verbo to be aqui. In my house, nós temos 3 palavrinhas aqui, mas tudo isso aqui serve para modificar o verbo estar, né? Estamos aonde? Na minha casa. Então, nesse caso, in my house seria o adverbial. Então, nesse caso aqui, porque, por exemplo, se eu quiser substituir esse adverbial in my house, talvez, não sei, dizer here, quer dizer, aqui, we are here. Pronto, eu poderia. Então, here, que é um advérbio, caberia também no lugar disso aqui, mantendo o sentido da frase. Isso quer dizer que essa parte aqui é um adverbial, ok? Então, basicamente é isso aí. Existe também um tipo de estrutura que é subject, verb, object, object. Vamos ter atenção nisso aí. They're making me pizza. É quando a gente vai fazer aquela questão do objeto, tem 2 objetos. Um vai responder uma pergunta e outra. They're making, então, they, eles ou elas, esse apóstrofo RF, você sabe que é o are, né? Eles estão making, fazendo o quê? Me pizza. Então, estão fazendo pizza, é uma coisa, é um objeto, para mim. Então, nós temos 2 objetos, fazer a pizza e a pizza para mim. Pronto. Observe que nem me, nem pizza, eles não são sujeitos. Sujeitos são outras pessoas lá, they. Então, por isso que me e pizza se torna o objeto da frase. Muito bem, vamos fazer aqui 2 atividades para a gente testar. Primeira frase é assim, this was an easy task. Então, esta foi uma tarefa fácil. Então, this, no caso aqui, isso vai ser o subject. Subject. Ok? Was, foi, vai ser o verbo to be no passado. An easy task. Então, nesse caso aqui, a gente pode ver que isso aí ou vai ser um objeto ou vai ser um complemento. Será que vai ser um objeto isso aqui? Porque objeto é quando a pessoa é uma coisa, né, com que o verbo acontece. Mas isso aqui simplesmente está dando uma informação sobre a coisa, né, this. Diz que essa coisa foi uma tarefa fácil. Então, nesse caso, como só dei informação sobre o que é o this, eu vou considerar isso aqui corretamente como complement. Ok? A outra frase diz assim, he's bought some more wine. Então, nós temos, ele comprou mais vinho. Primeiro de tudo, né, caso esteja confuso, esse he, todo mundo sabe que vai ser o sujeito, né? Subject. Agora, essa parte aqui, ó, he's bought. Vamos lembrar que esse apóstrofo S, na verdade, é o has bought, porque essa frase aqui está no present perfect. E por isso que a gente vai traduzindo no passado. Mas um ponto alto é que isso aqui tudo vai ser o verbo. Isso não é hora para a gente estudar present perfect, então vamos só deixar... Ficou parecendo ficou cada vez mais feio. Então, vamos lá. Some more wine. Então, ele comprou mais vinho, né? Então, o que é que seria essa parte aqui? Será que é um complemento? Não. Esse some more wine não é nem informação que eu estou dando sobre ele. Simplesmente é o que ele comprou. Então, nesse caso, some more wine é o object, o objeto da frase. Muito bem, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, seguir o canal e até a próxima.